Boa tarde, turma de mineração. Olha o Dionísio aqui de volta para a aula 6. Vamos falar de infraestrutura de mina a céu aberto e mina subterrânea. Essa infraestrutura que nós vamos falar não é a infraestrutura baseada no projeto, que é a infraestrutura de uma mina a céu aberto e subterrânea, na verdade, ela vai desde a supressão vegetal, a escolha da mina, a alocação do projeto, né, a escavação, a alocação das instalações físicas, a alocação da estrada final, das estradas vicinais, da investigação e apoio topográfico e geológico. Toda a infraestrutura está acompanhada com o planejamento, quer seja mina subterrânea, quer seja mina a céu aberto. Essa infraestrutura que nós vamos falar, ela está mais voltada para a equipagem da mina, para um apoio, para transformar as dificuldades que a mina tem em facilidades, em uma ajuda para que a mina possa fluir, a produção possa fluir com eficácia e trazer bons frutos produtivos para a empresa. Então, é uma infraestrutura voltada mais para um apoio técnico a determinadas atividades da área de mineração. Ok, pessoal? O planejamento da lavra aplicada na infraestrutura de uma mina a céu aberto. Nós vemos aqui na imagem, nós vemos aqui bermas, taludes, vias de acesso e o pano de fundo lá embaixo, que lá sim tem que se fazer uma infraestrutura inicial, um SAMP para decantamento dessa água que vai descer via pluviais, vias de chuva. Esta água ela pode ser remanescente da escavação. Essa água ela pode ser da própria perfuração, da própria umectação das vias. Ela vai escorrer. Para ela escoar, toda essa água escoar, eu tenho que ter uma vala, uma canaleta. E essa canaleta ela tem que ser direcionada lá para baixo, para o pano de fundo da mina, aonde vai ter um SAMP e uma bomba para remanejar esta água para cá, para cima novamente, para que ela desça novamente para a mina por gravidade, para fazer as atividades demandadas por água. Okay? Então, a primeira coisa a se fazer aqui na imagem aqui desse corte aqui dessa mina a céu aberto seria o que? Os drenos. Os drenos para que esta água chegue ao SAMP e depois o bombeamento para que ela volte. Aí ela pode ser feita a umectação das vias de acordo a NR22, que vai estar lá na NR22, se não me engano, parágrafo 22, 7.8, a linha A, vai estar lá falando sobre umectação das vias, que nós vamos ver aqui a pouquinho também, bem superficialmente. Mas é isso aí, pessoal, basicamente isso aí. A infraestrutura é esse apoio que a operação precisa para que a mina transcorra bem. Projeto de infraestrutura de uma mina a céu aberto. Na parte de afloramento do corpo mineralizado, iniciou-se uma mina a céu aberto, em cava feita a partir de dados com altura de bancos, largura de berma, ângulo de talude e gradiente de rampa. Ou seja, foi feita uma mina dentro de um projeto, né? Foi projetada uma mina com a infraestrutura apropriada. Vamos botar aqui para esse projeto nosso aqui bancadas de 10 por 10, 10 metros de largura por 10 metros de altura, certo? Foram construídos segmentos de acordo com a altura de bancos e com largura das bermas, procedimento repetido até a obtenção do modelo de cava final, ou seja, este modelo aí vai seguir até o final, até chegar o open pit da mina, até onde não puder mais fazer escavação, afunilou, exauriu as possibilidades de extração. Aí agora nós vamos entrar, se no projeto nos permitir, com a mina subterrânea. Aí vai vir uma outra metodologia de infraestrutura. A tendência natural das minas a céu aberto e medidas que se desenvolvem a lavra é que a cava se torne mais profunda, podendo-se atingir um limite econômico e técnico que não permita o seu prosseguimento. Tornou-se necessária, dessa maneira, uma transição para a mina subterrânea, pois fatores
técnicos e econômicos indicam esse tipo de mudança. Foi definido o nível máximo da lavra a céu aberto segundo estudos geomecânicos e foi deixado um pilar de coroamento para a abertura da mina subterrânea. Então, pessoal, é isso tudo aí que eu estou falando, certo? A mina abre a cava, inicia-se a cava, ela vai sendo executada o projeto de desmonte e remoção do material e tem toda uma infraestrutura voltada para isso, certo? Essa infraestrutura requer o tipo de solo, requer as bermas e taludes, cuidados com bermas e taludes, requer toda uma ação necessária para que possamos dar a produtividade adequada para essa mina. Após a confecção de geometrias de lavras de longo prazo, a sequenciamento de lavra, orientação, operacionalização dos planos de curto prazo, uma vez definida as áreas de lavra, desenvolvimento de uma mina e possível programar as atividades de infraestrutura. O gestor de infraestrutura passa a contar com suporte técnico seguro para tomar decisões visando uma boa performance operacional. Considerando apenas o controle de poeiras, o gestor de infraestrutura é capaz de priorizar o equipamento de supressão poeira nos acessos onde haverá uma movimentação mais intensa de um plano mensal de lavra, conhecendo as áreas de lavra naquele mês. É possível identificar quais acessos oferecem a menor distância até o destino. Bom, a umectação de vias, né, pessoal? Ela está lá na NR 22, no artigo 22, 7.8, e ela fala que a obrigatoriedade da umectação das vias, porque não podemos ter particulados suspensos durante a operação, devido à causa de doenças do aparelho respiratório nos colaboradores e também nas comunidades, além dessa poeira também sair suspensa pelo ar e assentar na vegetação, causando assim um impacto ambiental também na vegetação e nos animais que por ali circulam. A infraestrutura da mina contempla as atividades que são suporte para operações unitárias de lavra. Os equipamentos e serviços, insumos e grau de especialização podem variar substancialmente de um projeto para o outro. A seleção das operações de infraestrutura estão relacionadas ao método de lavra, características geológicas, presenças de comunidades nas proximidades, condições climáticas, porte, tipo de equipamentos e utilização na produção e etc. O objetivo principal da infraestrutura da mina é garantir que as operações unitárias produtivas performem ciclo controlado, seguro e previsíveis. Como exemplos, podemos citar uma mina metálica de método a um grande porte que opere para método de lavra por bancadas. Neste caso, podemos citar algumas atividades de infraestrutura. Operações de controle de poeira. Quais são as operações de controle de poeira? A umectação de vias. Quais os tipos de umectações de vias? Eu posso fazer a umectação da via por caminhão-pipa, posso fazer a umectação da via por sistema de aspersores, irrigação. Eu coloco um SAMP, monto um SAMP no pano de fundo da mina e coloco uma bomba bombeando toda esta água para uma caixa, um reservatório cá em cima, na borda da mina. De lá eu já faço descer essa água via gravidade por tubulação com aspersores para umectar as vias. É uma das formas de contenção também. Manutenção dos acessos. Eu tenho que estar constantemente fazendo a manutenção dos acessos. E aí, quando se fala de acesso, pessoal, nós temos uma coisa que se fala muito importante sobre os acessos, é que o acesso de uma mina, ele não é simplesmente dizer assim, eu vou fazer uma estrada aqui e vai virar um acesso e pronto, não. Para eu criar um acesso de uma mina, eu tenho que fazer, segundo a NR 22,
eu tenho a largura da minha via de acesso, ela tem que ter o dobro do tamanho do maior veículo que por ali trafegue, certo? Com alargamento nas curvas, onde houver curvas. Tem que ter sinalização também. Essa sinalização ela deve ser pontaletes, certo? Os pontaletes eles têm, na ponta deles tem faixa refletiva, onde são indicativas a coloração, né? O amarelo é atenção, perigo, o vermelho é proibido, o verde é siga ou passagem liberada, o azul, área de produção, o lilás, área de desmonte. Então, pessoal, é toda uma sequência que tem que se seguir nesse acesso, em manutenção de acesso. Além de que eu tenho que fazer o abaroamento, eu tenho que baloar esse acesso. Esse acesso ele não pode ser totalmente reto, a depender da inclinação do solo, a depender do tamanho do equipamento a ser utilizado ali, eu posso fazer até 7 graus de inclinação, posso fazer até 7% de inclinação para a esquerda e para a direita. Para quê? Para que o centro da pista, onde é tirado o grade da pista, faça o escoamento da água para as laterais, para as canaletas, e essas canaletas levem essa água lá para o fundo, lá para o pano de fundo da mina. Então eu tenho que ter o abaloamento, a depender do tamanho do equipamento, do tamanho do acesso e do tipo de mina, né? Se for uma mina a céu aberto, eu vou ter um acesso duplo, né? Mão e contramão, aonde tem que ter o dobro do maior equipamento que por ela circula, então eu vou ter que ter as canaletas na esquerda e na direita. Em um determinado local, elas podem até se encontrar ou transpassar o solo. Você coloca a tubulação via subterrânea, faz uma boca de lobo e faz essa água drenada passar por baixo para ir lá para o SAMP. Instalação e manutenção de drenagens é o que eu acabei de falar agora com vocês, né? Eu preciso instalar o sistema de drenagem na mina a céu aberto para fazer com toda a água, desde que seja água de chuva, água remanescente de detonação ou de escavação, água da perfuratriz, água da umectação dos caminhões-pipas, a própria água feita de umectação via aspersores. Toda essa água tem que ser canalizada para um SAMP final, e desse SAMP ele tem que retornar para uma caixa de decantação, onde vai decantar essa água e devolver para o ciclo. O monitoramento de vibrações oriundas de desmonte de rochas, né? Esse monitoramento são feitos com equipamentos adequados, né? Com formação de pilhas de estéreo. Eu tenho que ter nas pilhas de estéreo, eu tenho que estar conformando as pilhas de estéreo desde da sua berma, certo? Seus taludes e bermas, tem que estar com topografia constantemente lá, marcando e demarcando o pitch dessa pilha de estéreo. Eu tenho que ter um ponto de manobra que seja estável, certo? Eu tenho que chegar com o meu equipamento lá e manobrar para descarregar sem correr risco de tombamento ou sem correr risco de queda na saia do material. E para que não corra esse risco na face livre, eu tenho que fazer cá uma leira. Eu tenho que obedecer, segundo a NR22, eu tenho que obedecer uma especificação de que a leira tem que ser feita com 3 metros de distância da ponta da face livre ou da saia do material, certo? E tem que ter um equipamento apropriado. O caminhão não pode chegar e bascular na ponta, na saia do material. Tem que ter um equipamento apropriado para fazer esse material descer. E esse equipamento é o trator de esteiras, certo? A conformação de pilhas de estéreo é dada desta forma, pessoal. Retaludamentos, eu tenho que voltar sempre. Vai haver erosão, vai haver queda de material, até próprios equipamentos, às vezes, algumas escavadeiras ou trator esteira, para não dar volta muito grande, a depender da inclinação do talude. Ele desce ali pelo próprio talude para não dar essa volta, e aí faz com que o talude fique danificado. Constantemente o supervisor de equipagem ele tem que voltar lá refazendo esse taludamento,
ou até na própria escavação, no próprio desmonte, quando é feito o próprio desmonte ali, o desenvolvimento vai desenvolvendo ali, vai seguindo adiante e vai deixando o acabamento final justamente para a equipagem, aí onde vem fazendo o taludamento dessas rampas, né, dessas bermas. A sinalização da mina e outros, né, que deve obedecer também a NR22, está lá na NR22 o artigo 22, 7.8, que fala de sinalização, certo? Todas as operações necessitam do suporte direto de equipes de planejamento a curto e longo prazo. Então eu preciso planejar a minha equipagem para curto e longo prazo. Eu tenho atividades na minha infraestrutura que tenho que fazer agora. Tem que fazer agora. E tem atividades na minha infraestrutura que eu posso fazer semana que vem, mês que vem, ou até com um período de tempo maior. Mas eu tenho que planejar as minhas atividades a curto, médio e longo prazo. Mas, de início, nós vamos trabalhar sempre a curto prazo. Por quê? Precisamos andar sempre na frente para não ser cobrados. As operações de controle de poeiras. Entre as ações estão a umectação das vias de acesso, as minas por caminhões-pipas. Outros mecanismos de controle são os aspersores utilizados para pulverizar a água nos taludes das minas e controle de direção do vento na hora da detonação, na hora do desmonte, direcionando os particulados ao lado contrário das comunidades. Ou seja, eu tenho que monitorar também, tenho a biruta, onde eu vou ficar monitorando o tempo, o horário de desmonte, porque eu preciso monitorar aonde a corrente de vento está passando. Se, a depender da corrente de vento, se vai jogar a poeira para a área administrativa, se vai jogar para a comunidade, se vai jogar para um manancial de água. Então, eu não posso fazer esse desmonte, eu tenho que seguir um projeto, tenho que seguir as diretrizes passadas pela empresa e pelas normativas também, certo? Então, desde a operação do controle de poeiras é complexa também, e o supervisor de infraestrutura quem cuida disso aí. A manutenção dos acessos consiste em manter os acessos em perfeitas condições para tráfego de equipamentos de transporte de todo o material retirado da mina de confecção de novos acessos, obedecendo o projeto matriz em norma regulamentadora NR22, que eu falei para vocês, que a NR22, na norma regulamentadora, que fala a 22.7.6, se eu não me engano, a largura da mina das vias de trânsito deve ser o dobro do equipamento, do maior equipamento que por ela circula, se eu não me engano é essa mesmo, certo? As vias elas devem ter mão e contramão, sinalização, placas de advertência, placas de limites de velocidade. Isso tudo é trabalho da equipagem fazer, certo? Placas de limite de velocidade. Quem manda confeccionar as placas é o pessoal da segurança do trabalho, certo? E o supervisor de equipagem aplica as placas de preferência, limite de velocidades, passagem de pedestres, que nós não tem como fazer na mina a céu aberto em determinados locais, principalmente onde passa, onde tem trânsito de equipamentos e pedestres. Eu não tenho como fazer faixas de pedestre, então eu tenho que colocar placas ali e cria-se uma faixa de pedestre imaginária naquele local. Todas as vezes que vier uma pessoa, o pedestre é priorizado. Instalações de manutenção dos acessos constante em manter os acessos em perfeitas condições para tráfego de equipamentos, né? Os acessos não podem ter buraco, porque vai gerar uma quebra do equipamento constante e diminuir vida útil do equipamento e aumentar o custo da operação. Os acessos têm que estar em perfeito estado, perfeita sinalização. Há fiscalizações para isso, há normatizações, há órgãos que fiscalizam também a sinalização da obra,
certo? A instalação e manutenção de drenagens, confecções de drenos para escoar águas oriundas de chuvas e da própria umectação, canalizar possíveis afloramentos de água da cava, confeccionar samples de captação para reutilizar a água. Monitoramento de vibração oriunda de desmonte de rochas, monitorar abalos sísmicos e vibrações provenientes dos desmontes através de sismômetros Blasmat 3 e sismômetros Minimat Plus. Esses sismômetros, pessoal, são dois sismômetros que ele é instalado, esse Minimat Plus, ele é instalado na obra, geralmente na portaria ou na área administrativa, certo? E o Blasmat 3, ele fica circulando, ele vai para comunidades, vai para propriedades particulares, para coletar dados de abalos sísmicos devido ao desmonte. O sismômetro instante abater os chocos, né? Todos os chocos devem ser abatidos. Minas Céu Aberto também gera choco, e esse choco ele deve ser abatido, pessoal, com equipamento, escavadeira hidráulica, ou retroescavadeira, ou perfuratriz, ou desmonte. São vários os métodos de abatimento de choco em Minas Céu Aberto, que também gera choco, proveniente de desmontes, etc. Visita a comunidade junto com a equipe de assistência social para monitorar possíveis danos. É preciso o supervisor, estar envolvido também nessas visitas, porque ele precisa saber explicar para as pessoas da comunidade o abalo sísmico que está tendo ali, se vai danificar ou não, ele precisa averiguar. Tem testes a serem feitos de abalos, tem testes a serem feitos de resistência de concretagem. De repente o cara faz lá sua casa, lá, seu barraco lá, a medida de barra era para colocar 3x1, ele colocou 5x1, aí vai ficar uma massa fraca. Qualquer carro que passar, qualquer movimento que passar, que houver um abalo sísmico, qualquer tremorzinho do solo ali, racha, até a acomodação do próprio solo, ele não fez uma base bem feita, racha a parede, aí o cara já quer que a empresa pague a casa dele, entendeu? Então, o supervisor de infraestrutura precisa ir e acompanhar isso com o pessoal da assistência social para saber explicar para a pessoa quando é realmente proveniente de abalo sísmico, que foi ali o desmonte, que houve abalo sísmico e que danificou aquele bem, ou que realmente uma falha de construção, uma falha lá do cara, onde ele errou lá na construção da casa dele, e é preciso saber conversar e fazer entender que as pessoas entendem. Para entender isso dá um pouco de trabalho. Conformação de pilha de estéreo, orientar e controlar junto a topografias pilhas de estéreo, delimitar a pit final, manter as pilhas com taludamentos e leiras nos pontos de manobras em perfeitas condições. Retaludamentos, dar conformidade aos taludes, mantendo sempre um grau de inclinação do projeto. Estabilidade, confeccionar leiras que obedeçam às diretrizes da NR 22, parágrafo 7.6, que reza que laterais das bancadas ou estradas onde houver risco de queda de veículos devem ser construídas leiras com altura mínima correspondente à metade do diâmetro do maior pneu que por ela trafegue. Manter sempre os taludes limpos. Sinalização de mina e outros. Aplicar a sinalização em toda a mina em conformidade com a NR 22, que fala da aplicação com nomes de níveis, logradouros, sinalizações de vias, pedestres, pontos de encontros, para casos de emergência, rotas de fugas, aplicações de pontaletes e sinalizadores. Como eu falei nesse instante, pessoal, esses pontaletes eles têm uma coloração na ponta, uma faixa refletiva na ponta, que cada coloração diz uma coisa. O vermelho, proibido passar, o amarelo, perigo, atenção, cuidado. O azul, área de desmonte. O azul, área de operação. O lilás, área de desmonte. O verde, siga. Então, são colorações nos pontaletes que vocês têm que conhecer e têm que observar, né? E cabe ao supervisor de infraestrutura fazer isso também,
o pessoal da Segurança do Trabalho, o SSMOC, faz lá, confecciona lá o material e te entrega para você identificar. E ele tem uma distância também, ele obedece uma distância também de um equipamento para o outro, né, que é chamado distância de segmento. Os pontaletes obedecem uma distância também deles, que é justamente a distância que está lá. Todas as empresas têm uma coisa chamada plano de trânsito, né, que ela é baseada no CTB, no Código Brasileiro, mas é trazida, voltada para a operação da mina. As placas indicativas, normativas e regulamentativas, elas devem ser feitas voltadas para a operação de mina, certo? Mesmo tendo que ter lá as normatizações do CTB, mas tem que ser voltada para a operação de mina. Então, o supervisor de infraestrutura tem que conhecer um pouco disso também e tem que aplicar também lá na hora da sinalização da mina. Veja aqui algumas placas de advertência em mina, né? Que são de segurança, limite de velocidade, utilização de equipamentos de proteção individual, área de mineração, risco de acidentes, atenção, proibido passar, risco de queda quando há desníveis, os equipamentos de proteção individual, os EPIs, prensa, cuidado com risco de prensar mãos, utilização de EPIs obrigatória a partir dessa área. São várias as placas, várias as sinalizações, onde o pessoal de segurança e saúde ocupacional vai saber, vai fazer, confeccionar essas placas e vão te entregar para você aplicar elas no seu decorrer da mina, certo? Isso de uma mina a céu aberto. Ok, pessoal? A manutenção do acesso, direcionamento de drenagens e conformação da pilha de estéreo precisam de atualizações topográficas periódicas. A superfície topográfica levanta um campo pode ser confrontada com o projeto operacional da mina, indicando ao gestor a infraestrutura, as áreas prioritárias de atuação. Esta prática garante um uso racional dos recursos, como combustíveis, pneus, contribuindo para as melhores performances ambiental do empreendimento. A sinergia, o compartilhamento de informação entre equipes de infraestrutura e planejamento garantem um bom desempenho operacional, econômico e ambiental. Estas são algumas das premissas de uma mineração sustentável, que promove a integração entre a indústria e a sociedade em torno de um objetivo comum do desenvolvimento mineiro. Toda essa atividade, toda essa preparação para a alocação da mina tem que ter o acompanhamento da infraestrutura. A infraestrutura tem que estar voltada, tem que estar alinhada com os gestores, porque é através da infra que você vai conseguir trazer um melhor desempenho, uma melhor produtividade. Elementos do corpo de uma mina a céu aberto. Estrada final. O que é a estrada final? É ali onde vai passar, onde vai ser o seu acesso, né, único, o seu acesso principal, o seu acesso final. Ali eu não vou mais mexer, a não ser equipar essa estrada final. Se eu vou precisar de passagem de pedestre, então vou ter que fazer um caminho seguro, vou ter que sinalizar, vou ter que fazer faixas de pedestre, placas de faixa de pedestre, vou ter que fazer corrimão para esse caminho seguro, né? Sistema de isolamento, iluminação para esse caminho seguro. Vias de acesso bota fora, sinalizações apenas e conservação, vias de acesso, depósitos de solo, sinalização e conservação também, vias de acesso a áreas administrativas, aí eu tenho que ter confecção de caminho seguro, sinalização, corrimão, iluminação, toda essa equipagem. Via de acesso à área de lavra, aí sinalização, iluminação e conservação da via. Leiras, as leiras têm que obedecer, como fala na NR 22, tem que obedecer, ela tem que ter metade do tamanho do maior pneu que por ela circule, né? Taludes, tem que estar sempre retaludando, sempre fazendo retaludamento, mantendo esse talude limpo.
ou fazendo a implantação de grama nesse talude. Muitas empresas hoje elas fazem implantação de grama, por quê? Porque não há a erosão e também evita os equipamentos passarem, né? E aí já é uma outra situação, que a empresa já tem que ter uma prancha para translado desses equipamentos para não estar batendo esteira. Bermas bem acentuadas e sinalização bem feita. Esse é o corpo de uma mina a céu aberto. Ok, pessoal? Vamos ver agora os principais equipamentos utilizados em uma infraestrutura numa mina a céu aberto. Uma retroescavadeira para dar apoio em escavação, enchimento de equipamentos, de caminhões. Uma motoniveladora para viabilizar os acessos. Trator de esteira para empurrar, para manter a pilha de estéreo sempre limpa. Caminhão basculante para transbordo de material e outras atividades. Bomba de sucção para bombear essa água para fora da cava. Carrinho de mão e ferramentas manuais. Esses são os equipamentos mais básicos de uma mina a céu aberto, da infraestrutura de uma mina a céu aberto, ok? Projeto de infraestrutura de uma mina subterrânea. Após a modelagem do corpo mineralizado e do corpo com o banco de dados geológicos e definidos os limites de cava a céu aberto em relação aos aspectos econômicos, de segurança e ambientais, alocaram-se as vias de acesso principais para uma mina de subsolo. Foi utilizada uma rampa em zigue-zague com acesso principal em detrimento da helicoidal, de modo que a rampa fique sempre próximo ao corpo mineralizado, facilitando o acesso aos níveis, até mesmo aos subníveis. O desenho da rampa foi feito para a confecção de rampas subterrâneas que acompanham o corpo mineralizado. Cada galeria foi criada a partir de uma linha central e de um modo de seção transversal, escolhida para a sua forma, com ferramentas de construção de segmentos, como, por exemplo, por ângulos, por direção, por distância, por gradientes. Foram criadas galerias por ligação de rampa e acesso principal ao corpo mineralizado. Pessoal, lá na aula 1, eu não sei se vocês lembram, que eu apresentei para vocês um perfil de uma mina, que era uma cava a céu aberto e virou uma cava subterrânea. Eu estou falando disso aqui agora, ok? A equipagem. Ela não faz parte de um ciclo unitário, porém está inserida entre certa quantidade de ciclo. A equipagem, os serviços de infraestrutura executados para atender às necessidades da mina. Toda equipagem de uma mina deve ter um padrão definido pelo tipo de escavação a ser realizado, os equipamentos a serem usados, tipo de lavra a ser executado e etc. Serviços mais comuns na equipagem. Tubulação de ar comprimido, então a equipagem ela vai alocar esses tubos de ar comprimido, né? E esses tubos eles têm uma identificação única, geralmente são coloração preta e geralmente um diâmetro maior, de 4 a 6 polegadas. Tubulação de água e equipamentos, geralmente de coloração marrom e com diâmetro menor, de 3,5 a 2,5 polegadas. Rede elétricas, o cabeamento sempre do lado esquerdo da mina. Linhas férreas, se houver circulação de locomotiva, não pode haver circulação de veículos, material rodante, pneus, é só locomotiva, né? Manutenção das vias de acesso, aí são feitas as manutenções de vias de acesso com os equipamentos de manutenção de vias de acesso de minas subterrâneas, são os mesmos da mina a céu aberto, retroescavadeira, motoniveladora, trator esteira, caminhão basculante e ferramenta de mão, carrinho de mão, pá, enxada, enxadete e etc. Tubulações para bombeamento de drenagens, aí essas tubulações elas são geralmente cinzas, que são águas contaminadas, atualizações de dutos e ventilações subterrâneas. Aí eu tenho que atualizar a ventilação da mina, né?
tem que estar constantemente, a equipe de equipagem tem que estar constantemente atualizando a ventilação da mina, junto com a equipe de ventilação. Eles têm que trabalhar em conformidade os dois. O supervisor de ventilação tem que trabalhar em conformidade com o supervisor de equipagem, para que lance a tubulação, para que faça chegar mais rápido o ar puro, o ar mandado puro, ao fundo da mina para fazer a troca gasosa mais rápida. Isso aí é imprescindível que os dois comuniquem, que os dois trabalhem em conformidade. Uma boa operação requer inteira conformidade dos dois supervisores de ventilação e de infraestrutura, porque o supervisor de ventilação vai determinar, vai pegar o projeto e determinar, é aqui que tem que fazer, e o supervisor de equipagem é quem vai lá fazer, alocar o ventilador, alocar a tubulação, alocar a tomada, a botoeira. É o supervisor de equipagem quem faz isso. Tubulação de ar comprimido é usado basicamente para perfuratrizes, bombas carregadoras pneumáticos. Não se deve instalar compressores à margem da estrada de chão ou locais que tenham muita poeira, para evitar contaminação do ar. A casa de compressor ela deve ser fora da mina, pessoal. A casa de compressor ela deve ser fora da mina. Os compressores de minas são imensos e eles têm que ser fora da mina, no local seguro, de difícil acesso, para que as pessoas não possam estar transitando por ali. Tem que ser isolados, certo? E tem que estar fechadas. Só uma ou duas pessoas no máximo têm a chave desta área. Tem que fornecer, tem que trabalhar com etiqueta de bloqueio, cadeado de bloqueio também. Tubulação de água usado para perfuração, úmido, lavagem do material desmontado e para minimizar a quantidade de poeira no interior de uma mina e diluir os gases gerados pela detonação. Rede elétrica usada para iluminação baixa tensão e funcionamento dos equipamentos elétricos de alta tensão. Lembrando que essa rede elétrica elas tem que estar sempre do lado esquerdo da mina, sempre no alto da galeria, no canto superior, lado esquerdo. Linha férrea, típico de minas semi-mecanizada, quando utiliza carregadeiras sobre trilhos e vagonetes como meio de transporte. Manutenção das vias de acesso, é necessário que seja bem conservadas as vias de acesso, observando o estudo de cabos das cabines de transporte pelo shaft, ou manter as rampas e galerias em condições de tráfego seguro, viabilizar a sinalização da mina, obedecendo o plano de trânsito. Como eu falei, pessoal, tem que ter também na mina subterrânea, tem que ter também o plano de trânsito. Ele pode ter uma diferenciação pequena do plano de trânsito da mina a céu aberto em questões de limite de velocidade, em questões de vias de acesso. Na mina subterrânea não dá para fazer o que pede lá na NR22, lá para a mina a céu aberto, que fala da dupla largura do equipamento que por ali circule. Aí na mina subterrânea nós fazemos pontos de passagem chamado passe bay, certo? Onde há pontos de passagem de um equipamento por outro, e tem que ter um bom entendimento entre a operação. Se eu tenho um acesso só, vem subindo um equipamento carregado, eu estou vazio, o que é que eu tenho que fazer? Encostar na gaveta e aguardar que o carregado passe para eu poder descer. Tem que ter um bom entendimento entre a equipe, se não houver, não tem como produzir. Isso é respeitar o POP, o procedimento operacional padrão, é respeitar o colega também, certo? Drenagem é retirada de água de uma mina de maneira organizada que não haja danificações das suas vias de acesso, podendo ser executado por gravidade ou através de bombeamento. Divide-se em natural e artificial. A drenagem natural é aquela cuja água escoa sem o auxílio de equipamentos através da gravidade ou diferenças de nível. É simplesmente eu fazer o dreno de mina abaixo e deixar que a água escorra para os níveis, para os subníveis. Em determinados subníveis eu vou fazer sumps de decantação, onde essa água vai decantar, e eu vou bombear ela de volta, podendo ser bombeada de nível para nível ou até para fora da mina. Aí vai depender da capacidade da minha bomba.
certo? Geralmente é bombeada de nível para nível. Eu bombeio para um nível de cima, o nível de cima não bombeia para outro, e assim sucessivamente, até obedecer à necessidade. A artificial é aquela feita com auxílio de equipamentos próprios para este fim. Bombas também chamadas de drenagem forçada ou bombeamento forçado. É o mesmo sistema que eu acabei de citar agora. Só que a água vai toda ser bombeada para um determinado local. Eu vou fazer o SAMP, criar o SAMP de decantação, não tem jeito, tem que ter esse SAMP. Eu vou criar esse SAMP de decantação e ele vai mandar essa água para um determinado local, quer seja no mesmo nível, quer seja lá para baixo, para um nível inferior, mas eu mando ela descer para lá através de bomba, para que eu possa juntar essa água lá, ela possa decantar e depois eu reutilizar essa água na operação de lavra. Ok, pessoal? Equipamentos usados. Bombas. Retira o material de água em um local não desejado para outro local, aonde ele não venha a prejudicar o andamento do trabalho. Mangotes e dutos. Canaliza a água para que chegue ao seu destino. Classificação das bombas. Quanto ao funcionamento e alimentação. As bombas elas podem ser pneumáticas, funcionamento através de ar comprimido, geralmente são bombas imersas. Elétricas, funcionamento ao auxílio de energia elétrica, podem ser imersas ou submersas. Geralmente são mais utilizadas as bombas elétricas, por darem menos dor de cabeça, por quebrarem menos, né? Elas são mais utilizadas, porém o risco é bem maior de um acidente com choque elétrico. Bomba, água e energia é uma combinação um pouco perigosa, porém é o mais utilizado. Bombas a combustível, funciona através de combustível de derivados de petróleo, normalmente são imersas. Também muito utilizada, porém, além de gerar um custo maior para o consumo de combustível, tem a questão da troca gasosa, né, que tem que colocar a ventilação ali para que faça a troca gasosa, pois o consumo do combustível, a queima do combustível, emite o gás carbônico, que é o gás altamente tóxico. Quando as condições de funcionamento, as bombas elas podem ser submersas e imersas. Submersas é aquela que trabalha total ou parcialmente dentro do líquido ser bombeado, geralmente são elétricas. Imersas é aquela que trabalha totalmente acima do líquido a ser bombeado ou fora dele. Principais fatores para escolhas adequadas de uma bomba. 1. Líquido a ser bombeado, a alimentação. Ou seja, eu tenho a bomba que ela bombeia só água e tem uma bomba que ela faz o bombeamento de pasta, de massa pastosa, certo? Da polpa. A alimentação para funcionamento pneumático, elétrico ou a combustível. A vazão, eu dependo da vazão dessa bomba também para saber aonde eu posso jogar, até a altura que eu posso jogar, e a altura manométrica, que é a altura que a capacidade da bomba tem de jogar, é chamada altura manométrica. Vazão de uma bomba é a capacidade ou quantidade do líquido em que a bomba é capaz de recalcar. A vazão é medida em metros cúbicos por hora. Altura manométrica é a altura máxima que uma bomba é capaz de recalcar, mantendo a sua vazão normal. E pressão é a força na qual a água chega ao final da tubulação. Pessoal, questão de prova. Atentem que isso é questão de prova, certo? Alguns tipos de escavação em minas subterrâneas são galerias, são aberturas horizontais no corpo mineralizado ou não, que servem de acesso e desenvolvimento à lavra. As dimensões das galerias a serem realizadas durante o desenvolvimento são determinadas de acordo com a estrutura geológica, potencial do corpo mineralizado, inclinação da camada, equipamentos a serem usados. Aí entra novamente a infraestrutura, porque eu cito cada um desses aqui. Porque a infraestrutura tem que estar ligada na confecção da galeria, no tamanho da galeria, porque eu preciso alocar ali naquela galeria tubulação de ar, água, cabeamento, duto de ventilação, drenos. Então eu preciso estar ligado desde o planejamento, do início da formação da galeria. Travessa é aquela que é desenvolvida perpendicular à galeria, podendo ser utilizada como ponto de manobra, sondagem ou estocagem de minério.
é sempre a necessidade, como eu falei, tem toda a necessidade da infraestrutura estar envolvida em toda a atividade da mina. Rampa, uma abertura do corpo mineralizado ou não, que serve de acesso principalmente como galeria de transporte, por ter início a superfície a partir de um ponto interno da mina. Pode ser ascendente ou descendente. Shaft, poço ou uma abertura que serve basicamente de acesso, transporte de pessoas, materiais e ventilação. Pode ser vertical ou inclinado. Raise é uma abertura de dimensões pequenas que serve de acesso, ventilação e etc. Pode ser vertical ou inclinado. E aí o raise tem a questão, nos raises tem a questão de equipagem no raise, né? Qual é a equipagem do raise? Os raises eles podem ser utilizados também para ventilação, além da ventilação, eles podem ser utilizados também para ajudar, auxiliar a equipagem da mina. Descer tubulação de ar, descer tubulação de água, descer cabeamento de energia, certo? Porém, o raise ele tem que ser equipado com escada, com guarda-corpo. A escada tem que obedecer a normatização da BNT, certo? Tem que ter guarda-corpo, tem que ter pontos de descanso, o tamanho, a quantidade de degraus máximos da escada é 15 metros permitidos. A cada 15 metros eu tenho que ter uma plataforma de descanso, certo? E toda essa escada tem que ter guarda-corpo e pontos de ancoragem ou pontos de ancoragem. Se for um raise, se for um raise de ventilação e de escoamento para ponto de emergência, como foi feito em algumas minas aqui no Brasil, Jacobina mesmo tem aqui os raises de ventilação que interligam um nível para o outro, caso depois daquele acidente lá no Chile, caso haja uma necessidade de escoar a mina rapidamente, desplacou, desmoronou ali em determinado ponto, não passa equipamento nenhum, eu tenho acesso ao raise. Esse raise ele tem que ter água potável, em determinadas plataformas tem que ter água potável e algum tipo de alimentação. Geralmente colocam barra de cereais, colocam esses alimentos não perecíveis que ficam ali para uma emergência, certo? Oripasse é um tipo de abertura que interliga dois subníveis, servindo única e exclusivamente para passagem de material minério, para ser vertical, pode ser vertical ou inclinado. O oripasse é quando eu não tenho como fazer o translado desse material via galeria, eu faço um oripasse de um nível a um subnível e sempre mando esse material do nível para o subnível abaixo, mandando esse material para que esse material seja escoado para uma planta de beneficiamento. O West Pass é o tipo de abertura que interliga dois subníveis, servindo única e exclusivamente para passagem de material estéreo. Pode ser vertical ou inclinado. O West Pass, pessoal, é só estéreo, só dá para mandar estéreo. Ah, Dionísio, mas pode ocasionar, meu Oripasse deu algum problema, interditou, e eu preciso escoar a minha operação. Tem que estar em comum acordo com a gerência, com o engenheiro de produção, tem que estar em comum acordo, todo mundo tem que estar avisado e parar de jogar estéreo no West Pass e jogar só o minério. Só jogar estéreo quando o minério for limpado novamente e houver a comunicação entre todos. E vice-versa, no Oripasse ou no West Pass, vice-versa, pode haver essa troca desde que em comum acordo com a gerência. SAMP é um tipo de abertura usado como reservatório e decantador de água, podendo ser encontrado nas rampas em galerias que se iniciam descendentes e depois se tornam ascendentes. Vias de acesso. As vias de acesso são desenvolvimentos básicos que permitem atingir a jazida em um ou vários horizontes e o servem para escoamento de substâncias desmontadas. Quando a sua escolha, a localização deve ser levada em conta, entre outras condições, a topografia local, o tipo de lava, os custos de produção desejados e etc. Aqui uma foto de uma mina subterrânea, pessoal, onde há uma equipagem, né? Você pode ver que tem o duto de ventilação sempre no centro da galeria, a tubulação sempre do lado esquerdo da galeria, os drenos de
de escoamento de água e a iluminação da galeria. Aqui um raise equipado, onde tem uma plataforma iluminada, tem um local para descanso e tem os degraus de acesso aos outros subníveis. Ok, pessoal? É isso aí. Então, com isso nós fechamos infraestrutura de mina, né? Só relembrando aqui, a infraestrutura ela tem que estar ligada, tem que estar interligada em toda a operação, em todo o ciclo de mina, ok? Toda o acompanhamento da infraestrutura é muito importante para dar continuidade, para dar viabilidade ao processo de exploração. Uma infraestrutura bem feita, uma infraestrutura bem trabalhada, bem planejada, não deixa prejuízo, não deixa risco de danos a equipamentos ou perca de produção, produtividade. A infraestrutura bem trabalhada, ela está sempre à frente, ali colado junto com o desenvolvimento, trazendo bons frutos para a empresa. É isso aí, pessoal. Um abraço. Até amanhã, a aula de número 7.